Então, tá muito ruim esse negócio aí de Covid, então vamos falar uma parada um pouco mais leve. Vamos falar de tortura. Livro de hoje, Henri Alleg, A Tortura, publicado pela Todavia. Esse livro aqui foi lançado, se eu não me engano, em 57 e é um livro não ficcional e é basicamente a história da tortura que o Henri Alleg sofreu na Argélia pela mão dos franceses, né, por ser a principal voz contra a ocupação francesa na Argélia, né. O Henri, ele era editor do jornal Alger Républicain, que é um jornal ligado ao Partido da Resistência, né, dos argelinos, e ele foi pego pelos paraquedistas da ocupação francesa e foi barbaramente torturado, né. E ele publicou esse livro depois que ele saiu da tortura. O livro, assim que ele foi publicado ainda na década de 50, ele foi banido da França, ele foi proibido, o que é uma coisa muito sinistra, porque assim, não se baniam livros da França desde o século XVIII, XVII, sei lá quando. Assim, fazia muito tempo que ninguém proibia um livro de circular na França, e esse livro foi proibido. Justamente porque expunha uma faceta desagradabilíssima aí do governo francês da época, né? Tem tradução em pós-fácito do Samuel Titan Jr., que é um tradutor que eu gosto e acompanho bastante. Acho que ele é um cara muito dedicado naquilo que ele faz, então sempre vale a pena ler, né? Ele geralmente, não sei aqui na Todavia, mas na 34, por exemplo, ele escolhe bastante dos títulos, né, que ele organiza aquela coleção Fábula. Ele tem um olhar de curador muito interessante. E, bom, o Henri, ele morreu agora em 2013 ou 2017, acho que 2013, aos 91 anos e tal, durou bastante o cabra. E, cara, o livro é basicamente um relato dele sendo torturado, né? E é desagradável pra caramba. Ele foi proibido em grande parte porque naquela época as pessoas ainda não estavam muito cientes das barbaridades que estavam sendo acometidas, né? A década de 50, de uma maneira geral, foi uma década meio traumática para as pessoas que tinham convicções de algumas coisas, porque foi se revelado os mecanismos sórdidos dos governos que nunca abandonaram a barbárie de tempos outros, né? Porque houve meio que um entendimento geral na humanidade de que depois do Holocausto as pessoas entrariam numa de paz e amor e que nenhuma atrocidade semelhante acontecesse mais uma vez. E não é verdade, né? Então a gente tem aí, enfim, alguns episódios que assustaram muitas pessoas, né? Esse livro aqui é um deles. Eu acho que o julgamento do Stalin de 56, promovido pelo traidor Nikita Khrushchev, foi outro episódio também igualmente traumático nesse sentido de revelar a faceta real da engrenagem burocrática dos governos. O Henri, ele fala então que ele sofreu algumas torturas. A maior parte deles então é ele sendo eletrocutado, né, nos genitais, ele sofrendo afogamentos, né, simulados, enfim. E para mim, assim, a parte que mais eu achei mais impressionante, porque era uma coisa que eu nunca tinha lido antes, é ele narrando como é que ser questionado sobre o soro da verdade, né? Como é que é o pentatol sódico, né? Que é um enfim, é um composto químico lá que injetam em você não consegue segurar a verdade, você solta tudo que você sabe, enfim. E ele, do jeito como ele narra, meio que parece uma viagem de LSD ou de cogumelo, assim, alguma coisa do tipo, sabe? Ele parece que ele não estava lá, ele desassocia do corpo. O cara tá em outro lugar, enfim, ele tá... Tipo, ele vai sugerindo pra você, né, a ideia assim, tipo assim, o torturador, ele entra como se ele fosse teu amigo, né? Ele chegava assim: oi, e aí, Murilo, beleza? Como é que tá lá o Yuri? Quando é que você viu ele? Quando foi a última vez que você viu ele lá? Você não tem mais visto? Aí você fala: pô, mas ele nunca mais passou aqui nessa praça, né? Ele fala assim: tem uma praça aqui, nunca mais passou aqui nessa praça. Aí, tipo, na cabeça dele você acha que tem realmente uma praça, que você tá numa praça. Eles falam assim: pô, pois nunca mais passou aqui nessa praça, não sei o que, enfim. E aí dessa maneira vai acontecendo a manipulação mental necessária para se extrair a verdade. É muito interessante notar como me parece que a tortura dos caras, assim,
Acho que em dado momento acho que os caras não queriam mais extrair tanta informação deles, que eles queriam meio que judiar do cara mesmo, assim, porque existe muito uma raiva, né? E a gente tem que lembrar aqui que isso aqui é uma tortura sofrida por um francês por outros franceses, né? Então não existe aquela rivalidade de raça, de credo, enfim, é uma rivalidade política, ou seja, forjar o inimigo é muito fácil. Fazer que o Estado faça você ter ódio de outra pessoa é extremamente fácil. É extremamente fácil. E daí, desse passo até o Eichmann em Jerusalém, lá do só estou cumprindo ordens, é um pulo, irmão. Sabe? É muito fácil perder a noção do individual das coisas diante dessa guerra de narrativas políticas que o governo faz você acreditar. Também choca a naturalidade dos torturadores em algumas coisas. Você, em dados momentos, você consegue vislumbrar a profissão de torturador, sabe, a carreira de torturador. O cara que tipo sai de casa, toma café com a família, pá, pega a maletinha e vai para um lugar, tortura uma pessoa das 8 até as 5 da tarde, depois volta, vê o jornal, dorme, parará. Tem uma hora que acho que o cara, acho que logo no final do livro, o cara pergunta assim: "Ô, e aí, ele fala assim, se é a primeira vez aí que você é torturado?" Não, ele pergunta assim: "Você já foi torturado antes?" Daí o cara fala: "Não, primeira vez." Aí você aguentou bem aí e tal. Tipo assim, pra ele é uma parada corriqueira, sabe? Não é o suprassumo da barbárie e da violação dos direitos humanos, daquilo que é um humano, né? Porque boa parte disso é a descaracterização humana. Você começa a achar que você é bicho, né? E você está sofrendo os maus tratos. E é claro que quando eu falo que você começa a achar que você é bicho, isso vem porque naquela época também não existia muito uma noção da bioética animal, né? Nada do tipo. Então o bicho era alguma coisa menor do que o humano, né? Para as pessoas que não seguem os valores da bioética animal, os veganos, etc. Esse livro aqui ele é importante por razões óbvias, né? A tortura continua a ser uma prática comum no mundo. Algumas pessoas apoiam, em parte por essa narrativa política, em parte porque elas se deixam seduzir por essa narrativa do governo de que o outro é seu inimigo, o comunista, o esquerdista, ou enfim, as pessoas que merecem ser torturadas, né? Possíveis terroristas, vamos dizer assim, né? Guerra do Iraque, vocês lembram essa coisa toda. Abu Ghraib, Guantánamo, tudo isso está muito vivo na nossa memória ainda. E a gente tem uma história recente, né, de ditadura, que volta agora na sua versão soft comedy com o governo atual, mas que a gente não pode deixar de ter em mente o que aconteceu, né? E é muito engraçado como o atual presidente, ele é um cara que ele era meio cheerleader de torturador na época da ditadura, assim. Ele é um cara, assim, você pode imaginar o Bolsonaro de pompom, topzinho, sainho, falando vai Ustra, e a Dilma, que é a presidente dos presidentes anteriores, foi a pessoa que sofreu tortura. Inclusive eu vi um vídeo esses dias na internet dela respondendo, acho que é o Agripino Maia, perguntando se ela mentiu durante a época da ditadura. Cara, a Dilma tomou porrada pra caralho, irmão. Pra caralho mesmo. Pra caralho. E aí as pessoas ficam assim, ela é meio burra, ela é meio pancada, não sei o que. Irmão, eu acho que tu não aguenta nem 5 minutos de porrada da porrada que a Dilma tomou, cara. Sabe? Eu acho incrível que a mulher consiga articular alguma coisa ainda. Porque ela foi torturada durante 3 anos, cara. E 3 anos não é pouca coisa, não, cara. Não é pouca coisa. Se você acha que 3 anos tomando porrada é pouca coisa, você é um desses monarquistas com caspa que está comendo traquinas recheada agora olhando esse vídeo. Você não tem a menor noção da realidade. Então, é algo recente. E por isso mesmo choca. Porque quando a gente pensa em violação dos direitos humanos, a gente tem 2 mecanismos. A gente primeiro tende a achar que é uma coisa que não acontece mais, né? Então, ou a gente tende a achar que é uma coisa que acontece, mas não acontece como acontecia antigamente. É outra coisa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Guantánamo e fala em campo de concentração, as pessoas falam assim, não é campo de concentração igual na época do Hitler, é outra coisa. Irmão, campo de concentração é campo de concentração, sabe? Existe um mecanismo que faz você, um mecanismo interno que faz você tentar aliviar
a barra das coisas que está acontecendo, porque talvez te permita cooptar melhor a realidade, mas na verdade não. Na verdade, a realidade atual é muito chocante e violações dos direitos humanos estão acontecendo aí por tudo quanto é lugar, né? E você pode tomar consciência disso o quanto antes, que vai ser melhor para você. Então é isso. Acho que eu tinha para falar isso sobre esse livro, mais ou menos está aqui, tá? Eu queria fazer uma menção aqui à tradução, né, do título. O título em francês ele não chama a tortura, ele chama La Question, a questão. E aqui ele traduziu, todavia traduziu, ou Samuel, né, traduziu por a tortura, porque, irmão, acho que os caras já viram que sutileza no Brasil de Bolsonaro não existe, cara. Não tem outro caminho, não. É a tortura sim. É a tortura. Não é a questão, tortura, tá? Tortura mesmo. Então é isso, tá? Já leram a tortura? Sabem alguma coisa do Henri Alleg? Vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre tortura. E um abraço, galera. Tchau.